Boa tarde, pessoal. Essa vai ser a nossa videoaula a respeito do Microsoft Excel, tá? A gente vai entender um pouco dele, o básico, né? Pelo menos as partes mais importantes e como manusear algumas fórmulas, tá? E o restante fica a cargo de pesquisa de vocês, de procurar outros materiais com videoaulas para entender, né? Vocês perceberam que nas nossas aulas do Word, né? Essa parte mais prática, ela requer realmente mais horas de prática, né, que infelizmente a nossa disciplina não tem. Então você que baixou o LibreOffice, que é o pacote do Office de graça, o mesmo que a gente estava utilizando no laboratório, tá? Você iria utilizar o LibreOffice Calc para essa parte, tá? LibreOffice Calc, que é o correspondente ao Microsoft Excel do pacote Office, correto? Mas se você tem um Office em casa, tudo bem, você pode estar utilizando o Microsoft Excel, tá? A única diferença entre os dois, tá, é porque às vezes um ícone que faz uma função, né, um botãozinho, ele tem uma imagem diferente da outra, ou uma fórmula que a gente vai aprender que é como utilizar, ela tem uma escrita diferente, mas ambos fazem as mesmas coisas, certo? Então agora a gente vai abrir aqui o Microsoft Excel para ver como é o programa e algumas partes básicas dele, como é que ele funciona. Então pronto. Esse aqui é o Microsoft Excel, tá? O Microsoft Excel, né? Ele serve para você criar, né? E manusear tabelas ou planilhas, correto? Você pode observar aqui, ó, que o programa ele tem uma planilha, certo? Uma tabela. E essa tabela ela vai ser preenchida por valores e você vai utilizar fórmulas, funções, tá? Para manusear esses valores para gerar dados de acordo com o seu gosto, com a sua necessidade, certo? Então assim, nesse momento a gente vai aprender a como inserir os dados e posteriormente como utilizar esses dados para gerar outros dados, certo? Então assim, como vocês veem, tá? O LibreOffice é dividido, né? A página do Excel, ela é composta por diversos quadradinhos, tá? Cada quadradinho desse é o que a gente chama de célula, certo? Cada quadradinho desse é uma célula e cada célula ela é identificada por uma coluna. Vocês observam que as colunas elas estão nomeadas de A, né, até Z e depois elas ainda continuam sendo nomeadas, tá? Ela vai sendo nomeada ó, à medida que você vai avançando. Então, você pode inserir dados, né, à vontade. As colunas não terminam no Z, elas vão para o AA, B, AC e por aí vai, certo? E além de uma coluna, tá, que é identificado por letras, uma célula também possui a linha, que é identificada por números. Então, assim, essa célula aqui onde está escrito esse texto, ela é a célula G, porque está na coluna G e está na linha 7. Então, ela é a célula G7, tá? Essa célula aqui é a célula G7. Então, assim, cada célula pode receber valores em texto e números, certo? Professor, como que eu digito algo na célula? Eu simplesmente clico nela, observa que ela está selecionada e eu insiro o dado que eu quero através do teclado. Se eu quiser digitar um texto, eu digito texto. Se eu quiser digitar um número, eu digito o número, tá? Para avançar ou confirmar, ou você clica em outra célula e o valor é mantido, né? Ou você simplesmente digita o conteúdo e aperta Enter. Quando você aperta Enter, tá? Ele vai confirmar o conteúdo e vai passar para a linha de baixo. Observe aqui, ó. Eu vou digitar um conteúdo e vou apertar Enter. Ele vai confirmar, ele vai fechar aquela célula, né? E vai passar para a célula seguinte. Então, o Enter aí, a tecla Enter que fazia a quebra de linha lá no Word, né?
lembrando que nas nossas aulas era o LibreOffice Writer, né? O Word que dava quebra de linha, esse Enter aqui no Excel ou no Calc, ele vai passar para a linha de baixo, né? Para a célula de baixo, quer dizer. Correto? Então você pode estar digitando aqui um texto. Para você digitar o texto na célula abaixo, ou um valor na célula abaixo, que você precisa apertar simplesmente o Enter. Ó, apertei Enter, próxima célula, tudo bem? Se eu quiser apagar o conteúdo de uma célula, é só clicar nela e apertar Backspace, né? Ou Delete. Essas ambas, da mesma forma como você apagava texto no Office, eu apago o texto aqui também no Excel, né? No Office não, no Writer, certo? Se eu quiser apagar um conjunto de textos, tá? Eu só preciso selecionar. Ó. Observe que eu posso digitar texto nessa célula, texto nessa célula, texto nessa célula, texto ou valor, certo? Para eu apagar todos de uma vez, tá? Eu clico aqui, né? Ou clico em qualquer outro lugar e seleciono as células. Eu posso selecionar mais de uma célula, tá, gente? Você só precisa clicar, segurar. Você clica com o esquerdo, segura e arrasta até o local onde você quer selecionar, certo? E depois disso, ou eu aperto, né, Backspace, ou eu aperto Delete. Tá? O Delete aí, o Delete e o Backspace, eles vão deletar todo o conteúdo que está selecionado, certo? Então vamos lá, eu posso inserir conteúdo, valores, números, textos, tá? Lembrando que se eu apertar o Enter, ele vai para a próxima linha, certo? Tá? Eu posso apagar um texto, um valor, o conteúdo de uma célula usando o Backspace ou usando o Delete, né? E eu posso apagar também um conjunto de células, né? Apagar o conteúdo, certo? Você não apaga a célula não desaparece, ela continua, só que o conteúdo fica vazio, né? Selecionando, né, uma determinada área, clicando com o botão esquerdo, desculpe, segurando ele e arrastando até o local onde eu quero selecionar, tá? E depois disso, apertando Delete ou apertando o Backspace, né, que é o apagar aí da direita para a esquerda, certo? Então essa é a primeira parte básica, né, de como inserir valores nas nossas células, tá?